Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ângelo de Ciências, voltando aqui para falar mais um pouquinho sobre temas importantes, não só para o conteúdo escolar, mas importantes para a nossa vida, para a gente se relacionar bem com a natureza, com o ambiente, saber a importância de utilizar bons hábitos alimentares, saudáveis, etc. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre a importância que a água tem nas nossas vidas, né? Essa é uma problemática muito, mas muito importante em função dos dias atuais, da irregularidade no ciclo de chuva, da mudança no clima, no planeta, da falta de água em alguns lugares, do excesso de água em outros lugares, aquecimento global, derretimento de geleira. Tudo isso implica em várias coisas que afetam diretamente a nossa vida, né? Uma delas, o clima, por exemplo, né? Mas vem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da distribuição de água no planeta. Olha aqui no slide, gente, né? Esse slide reflete bem que a água que a gente tem no planeta Terra, ela está distribuída da seguinte forma, né, gente? Ó, primeiro eu lhe dizer que apenas 2,5% aproximadamente de água, apenas 2,5% é que é água disponível para o nosso consumo. Olha só, e desses 2,5%, uma parte significativa está debaixo do solo, né, são as águas subterrâneas, está aproximadamente 0,5%. Desses 2,5%, hein? Aproximadamente 2% em números arredondados estão congeladas, tá, estão na geleira, portanto, tem que derreter para a gente poder utilizar, né, gente? Rios e lagos, menos de 1%, e também na atmosfera também menos de 1%. Olha bem, então, quero enfatizar essa ideia de que, esse fato, né, de que apenas 2,5% aproximadamente da água que existe no planeta está disponível para o nosso consumo. E a gente sabe que a água é fundamental, você sabe disso, é claro, né? Se a gente fosse considerar, por exemplo, gente, a composição química da água nos animais, é claro que vai variar de uma espécie para outra, né? Mas de uma forma geral, quimicamente a água compõe de 75 a 85% de água. Na prática, isso significa dizer, imagine uma pessoa de 100 quilos, 75 a 85 quilos dessa pessoa seria água, né? E, logicamente, as outras substâncias químicas, como proteínas, carboidratos ou glicídios, ácidos nucleicos e sais minerais, né, seriam os componentes do restante no corpo desses animais. Então, olha só como a água é importante para a nossa constituição química, né, para o nosso corpo, para o funcionamento, e a gente vai ver isso também, né? De uma forma geral, a água, como eu falei, ela varia na composição química dos demais seres vivos. Por exemplo, uma melancia. É claro que numa melancia tem muito mais água do que em um determinado animal, né? Em algumas plantas tem mais água do que em determinados animais, né? Mas aqui, só para ilustrar a nossa discussão, imagina aqui, ó, em um cachorro, aproximadamente 65%, né? Em um galináceo ou uma galinha, um galo, né? Aproximadamente 74%, chamando a atenção. Tem um animalzinho, gente, chamado água-viva, olha o nome, água-viva. É um animal, logicamente, de ambiente aquático. Por que ele é chamado de água-viva? Porque 98% do corpo desse animal é feito de água, né? Há uma variação, logicamente, de animal para animal, mas a água ela é a constituição química mais volumosa, mais importante, mais frequente no organismo de qualquer ser vivo, né? E em nós, seres humanos, onde é que a gente tem mais água, professor Ângelo? Ó, a água do nosso corpo varia conforme a gente vai ver, né? Mas como eu disse, ó, entre 75% e 85% do nosso corpo é água. A gente tem água no cérebro, no coração, nos pulmões, no fígado, na pele, nos dentes, acredite, nos ossos. Portanto, a água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e a gente vai ver isso, repito, com um pouco
mais de detalhe. Bom, e chegou essa hora, né? Por que a gente não pode viver sem água, professor? Ô professor, por que de vez em quando eu como alguma comida salgada, meu corpo pede água, professor? O que a água faz de tão importante para que ela seja essencial, né? Uma pessoa pode ficar mais tempo sem comer do que sem beber. Por que a água, então, exerce papéis tão essenciais? Primeiro, vamos lá. Repara só, vem comigo. A água é o solvente universal. Professor, explica direitinho o que é solvente e o que é universal, né? Solvente significa de dissolver, de se misturar com, né? Então a água ela se mistura com a esmagadora maioria das outras substâncias que existem. E ela as dissolve, as desintegra, né? A água ela só não dissolve poucas substâncias, como por exemplo, você pode ver na sua casa fácil, pegue um pouquinho de óleo, pegue um pouquinho de água, você vai ver que eles não se misturam, porque lipídio, o óleo é um lipídio, ele não é solúvel em água, né? Mas como eu disse, a esmagadora maioria das substâncias, elas são dissolvidas em água. Vamos ver isso na prática? Vamos. Quando você come, por exemplo, um alimento salgado, esse sal se concentra no seu corpo e o seu corpo pede o quê para diluir? A água. Por isso você tem sede, né? Você está fazendo aula de educação física, maravilhoso, você está lá muito motivado, estimulado, participando intensamente, suando o tempo todo, não é não? Suando, eliminando água. E o seu corpo pede o que em seguida? Pede água para repor aquela água que você perdeu, né? Então a água é solvente universal. Primeira função que a gente não pode esquecer, que a água desempenha no corpo dos seres vivos, né? A água atua no transporte de substâncias. Olha para aqui para a imagem, gente. A gente vê uma árvore e umas setinhas indicando o caminho que vai desde o solo até as folhas. Pois é, veja, as folhas realizam um processo chamado de fotossíntese. É lá nas folhas que as plantas utilizam a água, gás carbônico e a energia do sol para transformar em alimento, glicose. Agora veja, como é que essa água chega lá em cima? Existem vasos especiais que conduzem essa água. Mas professor, mas como essa água está conduzindo o que lá para as folhas? Ela está conduzindo substâncias essenciais chamadas sais minerais. Então a planta pega sais minerais lá no solo e precisa levar para as folhas, e lá as folhas utilizam esses sais para atividade metabólica, etc., para produzir substâncias para a planta. Ora, quem é que faz esses sais minerais chegarem lá em cima? Quem transporta esses sais minerais? A água. Mas professor, eu não sou uma planta, professor. Como é então, professor, que eu posso explicar esse transporte no meu corpo? Ah, muito fácil. Sangue, né? Quem transporta as substâncias no nosso corpo é o sangue. O sangue carrega várias substâncias no nosso corpo. Sais minerais, proteínas, hormônios, vitaminas, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, né? E lembre que o sangue tem uma parte líquida chamada plasma. E o plasma é fundamentalmente constituído de água. Olha que legal, gente. Então, se no nosso sangue ocorre transporte e uma parte significativa do sangue é o plasma, que é constituído de água, a água exerce função de transporte no nosso corpo também, né? Sacou? Entendeu? Olha que legal, que importante. Sigamos, né? A água também é essencial porque participa de várias reações celulares. Coloquei uma aqui no slide, olha para cá, que é a respiração. Você conheceu alguém que fica sem respirar? Mas essa respiração que falo não é a respiração pulmonar, né? Eu falo da respiração celular. Gente, o oxigênio que a gente inspira, quando chega em cada célula do seu corpo, do nosso corpo, do corpo dos animais e dos vegetais, também ocorre respiração celular
em vegetais. Lá nas células, olha o que acontece, gente, ó. Olha no slide aqui, fácil. A célula pega oxigênio, pega um nutriente, geralmente uma glicose, carboidrato, um açúcar, combina esses dois, produz gás carbônico ou dióxido de carbono, produz água e produz energia. Oxi, professor, produz energia? A energia que a gente obtém quando a gente come, a energia contida no alimento, ela tem que ser transformada em energia que a gente possa usar para as nossas atividades, sejam quaisquer. Tudo que a gente faz gasta mais ou menos energia. E de onde vem essa energia? Dos alimentos. Quem é que extrai essa energia dos alimentos? A respiração, né? Na respiração, repito, a célula pega oxigênio, pega nutrientes, no caso, repito, glicose, carboidrato, e a partir disso ela produz, ó, energia, gás carbônico e água. Olha a água aí. E ainda mais, gente, ainda mais, o que ela produz, a gente vai utilizar no próximo slide. Além de energia, gás carbônico e água, ela produz calor. Olha que legal, gente. Se uma pessoa para de respirar, ela para de produzir energia e calor, não é não? Você conhece alguém que possa viver sem respirar? Não. Se você medir a temperatura do seu corpo agora, ela, em normal, ela estará entre 35,5 e 37 graus e meio, tá? Se, repare só, uma pessoa tiver com a temperatura acima disso, é porque ela está com algum processo infeccioso, por exemplo, né? Quem é que mantém a temperatura do nosso corpo constante? A água. Por quê, gente? Quando a gente está com calor excessivo, você na aula de educação física, você jogando futebol, voleibol, você praticando esporte, atletismo, quando você respira muito para obter energia, você produz muito calor. A temperatura do teu corpo sobe, não é não? O que é que teu corpo faz para esfriar a temperatura? Produz suor. A água do suor carrega o calor do teu corpo. Que coisa interessante, não é não? Ô professor, eu lembro que eu estava com febre de madrugada, não tinha remédio para febre aqui em casa, minha mãe me colocou embaixo do chuveiro gelado. Funciona? Funciona! A água, ela retira, ela carrega calor dos corpos, né? Ela contribui, que nem está escrito aqui no slide, né? Para o controle da temperatura corporal. E ainda, uma outra função da água é essencial. A gente falou um pouquinho alguns slides atrás, né? A água é essencial para a produção de alimento. Lembra que eu falei que uma planta pega água, minerais, leva para as folhas e as folhas transformam em alimento? Pois é. Se não tiver água para que isso ocorra, não tem alimento, não tem produção, não tem fotossíntese, que é o nome do processo, né? Além do mais, se a gente fosse estudar quimicamente, por detalhe, o processo da fotossíntese, a gente veria, por exemplo, que o hidrogênio, um elemento químico que está presente na molécula de glicose, açúcar, né, aquela que armazena energia. Pois bem, uma parte dos hidrogênios que estão lá, tá? Os hidrogênios que estão lá, na verdade, eles foram cedidos pela água no processo químico. Então a água é essencial para o processo da fotossíntese, não só porque ela carrega nutrientes das raízes para as folhas, mas como, sobretudo, ela fornece elementos químicos para formar a molécula de açúcar, para formar a molécula de glicose, que, repito, e nunca é demais repetir, é a fonte de energia para nós, né? Ô professor, e a quantidade de água no nosso corpo é a mesma? Não, não. Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais água no corpo. Na medida que a gente envelhece, as atividades metabólicas vão ocorrendo, a gente vai perdendo água, né? Então, há mais água em um recém-nascido do que em uma pessoa idosa, em um ancião, né? A indústria de cosméticos descobriu isso, gente. Uma curiosidade para você. Repara que interessante. As pessoas usam cremes para retardar o envelhecimento, aplicam aquelas máscaras, né?
Aqueles cremes, eles são feitos com uma proteína chamada colágeno. A ideia é que a pele absorva essa proteína, porque essa proteína ela é capaz de conter, de reter, de guardar, de segurar a água na pele. Então, qual é a ideia? É que aqueles cremes coloquem colágeno no corpo das pessoas, na pele das pessoas, o colágeno absorva a água e a pele fica esticadinha. Olha o segredo, olha o segredo. E olha, tem muita gente utilizando isso aí, viu, gente? Então, vamos lá. Voltando, né? A quantidade de água no nosso corpo varia em função de duas coisas. Do trabalho, da atividade que o órgão, por exemplo, desempenha. A gente pode dizer que há mais água no coração do que nas células da pele. As células do coração têm mais água do que as células da pele, por uma razão simples. Por uma razão simples. É que as células do coração trabalham, são mais ativas do que as células da pele. Por isso tem mais água. E, logicamente, voltando a esse ponto, a atividade, a idade, perdão, que é um outro fator, repito, conforme maior a idade, menor é a quantidade de retenção de água, tá, gente? Então, vamos ver agora só um pouquinho da questão biológica e física da água, né? Como é que a água circula no nosso planeta? Eis aí no slide, você pode ver o ciclo da água. Vamos resumir. Você não precisa decorar isso, não, basta saber. Existe uma parte chamada física e uma biológica. A física não envolve seres vivos. Simples. É a água que, em função da temperatura, por exemplo, ela vaporiza e vai lá para cima. Sobe, vira vapor e sobe. Quando chega lá, esfria, vira neve, vira água líquida e desce. A gente chama isso de precipitação. Sobe em função da evaporação e desce em função da gravidade, né? Muda de estado, logicamente. E existe a parte biológica, gente. A parte biológica é que envolve seres vivos, né? Deixa-me voltar ao ponto anterior. A água pode também, além de subir, esfriar, descer, precipitando, a água também, ela pode penetrar no solo e formar os lençóis freáticos. Na parte biológica, gente, envolve seres vivos, né? As plantas, tá? Elas transpiram, perdem água para o ambiente. Essa água pode ser, quando precipitada, ela pode ser ingerida, ser bebida por nós animais, né? A gente, quando se alimenta de plantas ou de outros animais, a gente ingere a água que está contida no seu corpo, e isso envolve, gente, a participação de seres vivos. Por isso que a gente chama de ciclo biológico, né? Eis o papel, eis a água na natureza, né? E uma outra coisa importante a gente saber, se fala muito hoje sobre a questão da escassez de água, da disponibilidade de água, da contaminação de água. Eu coloquei isso aqui para a gente refletir. Esses slides, né, gente? Ó, quem mais consome água no nosso planeta é a agricultura, tá? Atividade agrícola, agropecuária, é quem mais consome, conforme o slide, ó, 70%. Depois a indústria. E o uso doméstico, o uso humano doméstico, que eu quero dizer, é em torno de 8%. Isso é para a gente refletir, para a gente saber quem de fato é o maior vilão no uso de água no planeta, né, gente? Então, voltando, o que aprendemos hoje na nossa aula? Né? O que é que a gente viu hoje? Vamos resumir isso aqui, né? Que muito pouco, em torno de 2,5% da água no planeta está disponível para nós consumirmos. Não é, gente? Isso é preocupante, não é não? Que a água é a substância mais frequente no corpo dos seres vivos, tá? Aprendemos também as funções da água no nosso corpo, aprendemos que a quantidade de água no nosso corpo diminui com a idade, não é, gente? Aprendemos sobre o ciclo da água na natureza e sobre as atividades humanas que consomem água e ameaçam as próximas gerações. A gente tem que pensar nas próximas gerações também, né? Então quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer parabéns para os surdos, parabéns para essas pessoas que estão conosco na rede, que estão participando do nosso dia a dia, né? Setembro é o mês internacional dos surdos e eu quero mandar um beijo no coração de todos eles agora.
Estudar sempre vale a pena. Estude. O estudo sempre vale a pena, eu repito, né? Um grande abraço e até a próxima.